Fernanda Machado, Bugricast. Boa noite, Alain. Primeiramente, parabéns pela vitória e principalmente pelo bom desempenho da sua equipe. O Guarani finalmente desencanta no brinco, conquista pela primeira vez no campeonato 2 vitórias consecutivas, tem o Andrigo numa excelente fase. Hoje, o Júlio César fez, ao meu ver, sua melhor partida com a camisa do Guarani, o que acaba aflorando os ânimos do torcedor para o derby e refletindo até mesmo nos jogadores. Como então controlar a ansiedade e a empolgação do elenco para um jogo dessa magnitude? Boa noite. Obrigado. A gente fica feliz, né, pelo resultado e principalmente pelo desempenho. A gente vem evoluindo e isso é trabalho, é tempo, é objetividade dentro do campeonato, né? E esses jogadores eles vêm dando uma resposta que a gente já esperava no momento da contratação. Obviamente que o clássico é uma outra situação, a gente precisa, a partir de amanhã, pensar no adversário, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também das nossas qualidades e vai procurar, a todo jogo, independente do adversário, subir o nosso nível, pensando no Campeonato Paulista, mas também para frente, que é o objetivo principal da nossa equipe, né, o acesso à Série A. Então a gente procura manter esse equilíbrio justamente usando esse tipo de conversa, a importância do clássico, a importância do próximo jogo, mas também sabendo que, independente do adversário, nós temos que buscar sempre a evolução. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Você, no início do campeonato, do seu trabalho, você foi massacrado por críticas, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, e agora deu a volta por cima. O time mostra um futebol consistente, tanto taticamente como tecnicamente. Eu queria que você fizesse uma análise de como o trabalho do treinador é abordado no Brasil. Você não acha que é preciso uma mudança de parâmetro e de análise, não só por parte dos meios de comunicação, mas também de dirigentes e também das redes sociais, dos torcedores? Boa noite. A gente já tem experiência suficiente para saber que as coisas não acontecem no futebol do dia para a noite, né? Fazem 26 anos que eu estou dentro do futebol profissional, né, como atleta e como comissão técnica. Então a gente aprendeu que em momentos de turbulência a responsabilidade e a cobrança maior é em cima do treinador e a gente tem que saber administrar, respeitar e ao mesmo tempo continuar trabalhando. Eu acho que a confiança no trabalho, ela não é só depois do jogo que você vence, mas sim no dia a dia. E essa confiança, ela vem sendo demonstrada por todos aqui no Guarani, por todos os atletas, por todos os funcionários, por todos aqueles que estão envolvidos no processo. E a gente sabe que a rede social, não só em questão do futebol hoje em dia, é uma coisa muito polarizada, né? É um momento que o país passa, né? Não é só questão do futebol. A gente vê qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de cobrança, vamos dizendo assim, em alguns momentos se tornando algo fora ou surreal, né? Fora da realidade, surreal. E a gente tem que saber respeitar, né? Eu procuro sempre tirar pelo lado positivo. As críticas, né, fazem parte do nosso trabalho. Eu acho que o trabalho de todos, né, no meio do futebol, imprensa, profissionais e até mesmo para o torcedor, ele vai mudando, né? Ele já percebe hoje em dia que mudança de comando, que mudança de troca de treinador surte muito pouco resultado, né? Acho que o exemplo maior somos nós mesmos ano passado, né? Então são situações que servem de aprendizado para todos nós, né? Eu procuro ter um equilíbrio, procuro trabalhar, confiar no meu trabalho e sim ouvir algumas críticas e saber absorver, porque dá a impressão às vezes que a crítica se trata de um inimigo, né? É um inimigo pessoal teu, e não é. Eu não vejo por esse lado. Poderia estar sendo criticado, poderia estar sendo cobrado, como faz parte do futebol, mas eu levo e procuro analisar muito por esse momento que, infelizmente, o nosso país passa, né? Não só pela pandemia, mas questões de divergências políticas que geram até separações em família, problemas, perda de amigos, enfim. E isso acaba maximizando cada vez mais algo que já é apaixonante por natureza, que é o futebol. Mas, pelo menos, aonde eu convivo e com as pessoas que eu falo aqui em Campinas, o apoio
ele sempre foi muito grande, foi até muito maior do que as críticas, até porque a gente vem de um acesso, né, com o Cuiabá e um trabalho muito consistente no primeiro turno com o Paraná Clube, então a gente sabe que o trabalho ele é consistente e não acontece da noite para o dia. Ainda estamos aí em evolução, ainda estamos em processo de evolução, não é porque a gente ganhou, e eu sempre falei isso nas coletivas, que está tudo certo, e também não é quando a gente empata ou quando a gente perde que está tudo errado. Então esse equilíbrio a gente procura ter, e volto a repetir, respeito, procuro assimilar, eu acho que algumas críticas são construtivas, e a gente segue caminhando, né? A gente sabe que a profissão de treinador ela é o primeiro a ser crucificado, mas a gente tem que ter confiança no que a gente faz, tem que ter muita fé em Deus, muita paz, né, no nosso coração, que eu acho que não é só no futebol, mas no dia a dia a gente está precisando disso. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alain. Alain, ao perder o Andrigo, que é a principal referência do Guarani, tanto na construção de jogadas quanto na finalização, o Guarani perdeu um pouco a capacidade de reter a bola no campo de ataque e até por isso sofreu essa pressão no final? A gente perdeu o Andrigo por questão física, né? Tava dando cãibra, é um jogador que joga numa intensidade muito alta. É uma característica um pouco diferente da do Regis. O Regis é um jogador já mais de qualidade técnica, cadenciador, de bola parada, e o jogo estava muito acelerado, principalmente no final. E mesmo assim o Regis entrou muito bem, achou alguns passes ali para situações de gol, e a gente sabe trabalhar justamente com as características individuais dos atletas, né? É importante a gente ter um elenco. Eu acho que seria uma injustiça, e é difícil usar essa palavra no futebol, né? Se a gente novamente saísse com o empate aqui dentro de casa, mas graças a Deus as coisas aconteceram, e eu valorizo muito o elenco que a gente tem, que vai ser muito importante não só no Paulista, mas também nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Primeiro, se o time vem mostrando uma maturidade em relação a construir o resultado. Segundo, sobre a briga entre o Bidu e também o Rodrigo Andrade. É claro que ainda é cedo dizer, mas merecem punições? Boa noite. Não, a gente vem amadurecendo, acho que em todos os quesitos, né? Como eu falo, e às vezes até se torna repetitivo, mas é só o trabalho que dá esse amadurecimento, que dá essa confiança, que dá essa busca de resultados independente do adversário. Hoje nós enfrentamos uma equipe que há 7 jogos vinha invicta, né, com 6 vitórias e um empate. Tomamos a iniciativa da partida durante quase os 90 minutos, sofremos um pouco ali no final, que daí já era uma situação de desespero do adversário, e a gente soube controlar isso, porém, em alguns momentos a gente precisa ainda ter uma leitura maior de jogo, de saber valorizar a posse de bola, para que a gente não de repente não corra riscos desnecessários. Em relação à situação do Rodrigo e do Bidu, nós vamos resolver internamente. Vamos cobrar dos jogadores. A gente sabe que é um tipo de situação que os nervos estão à flor da pele, mas nós somos profissionais e temos que manter o nosso equilíbrio. Mas como a gente falou aqui, como eu estou falando aqui, a gente vai procurar resolver internamente, não só na questão técnica, da comissão técnica, mas também questão diretiva, e a gente já estava conversando com o presidente, com o Michel, para que as coisas não partam para um lado de excesso de vontade, gerar desequilíbrio. Então isso a gente vai resolver internamente, mas eu tenho certeza que tudo vai se ajeitar. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani vive um momento positivo no campeonato, nessa reação, mas ainda existe uma certa desconfiança do torcedor em relação ao seu trabalho. E quarta-feira tem o derby, que por si só já é um jogo extremamente importante, mas pode marcar para o Guarani aí a classificação, né? Uma vitória, o time garante a vaga nas quartas de final, independentemente do que aconteça nos outros jogos. Eu queria saber se particularmente para você esse clássico de quarta-feira vai ter um peso especial, porque pode ser finalmente, né, uma afirmação e uma chance de você conquistar definitivamente o torcedor. A afirmação ela não acontece num jogo. Eu acho que a afirmação de um treinador ela acontece no histórico que você vem de um histórico recente, né? Então a gente vem de um trabalho muito bom do Paraná Clube no primeiro turno. A gente vem de um acesso à Série A, que é uma coisa muito difícil. A gente vem de evolução durante as partidas. Então essa
coisa pessoal, né, para mim, jamais vai estar acima do clube. Eu acho que o importante é o Guarani, e não eu me sentir melhor, me sentir mais confiante ou coisa parecida. O importante é o clube, o importante é o torcedor, e a gente vai dar o nosso melhor, como a gente vem fazendo a cada jogo, para que os resultados aconteçam. A questão de confiança ou não, ela é muito, vamos dizer assim, subjetiva, né? Aonde eu vou, pelo menos o carinho que eu recebo é muito grande, a confiança que eu recebo também é maior ainda. Então a gente sabe que o futebol, as coisas não acontecem da noite para o dia. Ainda não finalizou aí 3 meses que eu estou à frente do Guarani, então a gente sabe lidar com todo esse tipo de pressão, de situação e de expectativa, né? Principalmente de expectativa, até porque fazem 26 anos aí que a gente está no futebol profissional. Como eu falei, é um clássico importante, a gente sabe da rivalidade, sabe do histórico, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o objetivo nosso é muito grande na temporada, assim como a expectativa de todos que trabalham aqui no Guarani. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, a importância de uma vitória dentro de casa, quebrando um tabu, último jogo antes do derby, e gostaria que você falasse sobre o que aconteceu aí envolvendo os 2 jogadores, né, o Bidu e o Rodrigo Andrade, se eles serão punidos administrativamente pela comissão técnica e pela diretoria do Guarani. Boa noite. Quebramos uma sequência aí que a gente vinha lamentando, né, de bons jogos e sem conseguir a vitória. Poderíamos ter quebrado esse tabuzinho aí antes, né? Muito antes, até por merecimento, mas infelizmente não conseguimos quebrar essa situação que nos incomodava. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa equipe vem evoluindo e ainda precisa evoluir mais ainda. Sabemos da dificuldade do Campeonato Paulista, enfrentamos aí durante essa caminhada até agora equipes com nível técnico que nós não vamos enfrentar na Série B. E a gente tem consciência disso, mas a todo jogo a gente sempre buscou resultado positivo. Em relação ao que aconteceu com o Rodrigo e com o Bidu, nós vamos resolver internamente, né? Como eu falei em outras respostas minhas, já está alinhado algumas situações com a diretoria, com a presidência, porque a gente sabe que a representatividade do Guarani ela é muito grande e a gente tem que, independente de querer vencer, né, e de querer demonstrar isso durante a partida, a gente precisa sempre manter o nosso equilíbrio, mas como eu falei, são situações internas que a gente vai resolver e vai tomar a melhor decisão possível para se manter um equilíbrio e ao mesmo tempo não prejudicar a nossa equipe. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Gostaria de saber se você realmente encontrou o jeito do Guarani jogar, que é um jogo que marca muito no meio de campo, tem uma marcação sólida e dá velocidade para os jogadores de ataque. Se realmente essa é o jeito de jogar do Guarani, defender, conseguir se defender e partir no contra-ataque, já que tem jogadores de velocidade e agora sim esses jogadores também começam a decidir jogos. Boa noite. Eu acho que a gente consegue variar as 2 maneiras de jogar, né? Teve jogos que nós tivemos ali o controle total do jogo e hoje eu acredito que foi um desses. No final, nos 15 minutos finais, a gente acabou diminuindo a intensidade, mas nós temos jogadores de velocidade, mas ao mesmo tempo jogadores com uma qualidade técnica muito boa. E a gente consegue manter esse controle, consegue manter essa objetividade da posse da bola, né? De não ter a posse pela posse. Se você for levantar os dados, né, a nossa posse ela é muito ofensiva, quase sempre no campo do adversário. E pela característica individual desses atletas, ao natural os espaços vão aparecendo, o adversário acaba não aguentando esse tipo de movimentação sem bola e cria espaço, cria situações. Mas eu vejo que a nossa maneira de jogar, como eu sempre falei, tem que ser a maneira do torcedor. Não é a minha, não é de A, B ou C, mas sim uma equipe que se entrega, uma equipe que procura a vitória o tempo todo, que sabe controlar o jogo em alguns momentos quando é necessário e que sempre vai buscar a vitória, independente de jogar em casa ou fora e independente do adversário. Lucas Rossafa, Esporte News Mundo. Fala, Alan, boa noite. Guarani tem o derby aí, que é um campeonato à parte na próxima quarta-feira. E você é estreante nesse clássico em Campinas. Gostaria que falasse o que você sabe desse clássico, da história, dessa ansiedade e mais, o aspecto emocional neste duelo contra a Ponte Preta. É muito mais importante do que a questão técnica-tática?
Boa noite. Eu acho que a maioria do grupo, né, não só eu, é estreante no Clássico, mas a gente sabe da grandeza, sabe da representatividade, sabe da disputa que é tanto dentro como fora de campo, e a gente espera que essa disputa seja sempre sadia, né? A gente espera que as coisas não passem do lado do futebol, né? E a gente sabe que o quanto representa uma vitória num jogo desse, mas ao mesmo tempo nós temos que ter equilíbrio de saber que a gente está próximo de uma classificação, que está próximo de uma passagem de fase que é muito difícil, né, dentro de um campeonato paulista que tem equipes aí de Série A, equipes que não são da Série A e às vezes nem da Série B, mas que tem um investimento alto com elencos que tranquilamente disputariam qualquer uma das competições, tanto A como B. E a gente sabe, né, o que envolve, mas nós temos que ter o equilíbrio e levar todo esse envolvimento, né, toda essa vontade de vencer sempre para o lado positivo. Então a gente vai procurar recuperar os atletas, vai ver o que a gente tem de melhor disponível, analisar o adversário e saber que aí faltam 2 partidas, né, independente do adversário, faltam 2 partidas para que a gente possa aí consolidar a nossa classificação, que foi uma coisa que vem sendo uma coisa muito difícil, até mesmo pelo nível da competição. Felipe Boldrini, para a IPTV Campinas. Alan, queria que você fizesse uma avaliação da partida, o time com mais volume durante quase todo o jogo, no final teve esse sufoco, queria que você fizesse a avaliação e também falasse desse lance da confusão do final, que acabou prejudicando porque vocês perdem 2 jogadores, e a primeira vitória em casa, né? Boa noite, eu acho que tivemos um bom desempenho, a gente vem evoluindo a cada jogo, né? A gente vem procurando mostrar que a gente busca a vitória independente do adversário, obviamente sempre respeitando o adversário, mas através do trabalho, através de tudo que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente vai mostrando que a nossa equipe vem evoluindo e vai evoluir ainda mais. Tem alguns detalhes ainda que a gente precisa corrigir, que a gente precisa melhorar, e isso vai ser até o final da temporada. A gente não pode se acomodar em momento nenhum, o futebol ele exige isso de nós, mas a gente fica muito feliz pela entrega dos jogadores na partida, mas também durante os trabalhos que a gente vem executando. Em relação à questão do Bidu e do Rodrigo, a gente vai conversar internamente, a gente vai tomar algumas decisões que possam manter o equilíbrio, né, do nosso grupo, que possam manter o equilíbrio do nosso trabalho, para que isso não se repita, mas como eu falei, internamente a gente vai resolver algumas coisas e conversar não só com eles, mas com todos os atletas.